Bom, então vamos lá. Neste momento, nós vamos dar início aos trabalhos e apresentaremos o painel 2. O painel 2 com o tema O impacto econômico e metrológico da não regulamentação de instrumentos, equipamentos médicos, IPA e célula de carga. E como moderador deste painel, convido ao palco o senhor Gerson Vieira da Silva, gerente de qualidade e metrologia da Alfa Instrumentos. Só apresentando, o Gerson é engenheiro mecânico pela Universidade São Judas Tadeu, pós-graduado em Gestão e Engenharia da Qualidade pela Poli, Universidade de São Paulo, coordenador do Comitê de Metrologia Legal da REMESP, membro da diretoria da REMESP, vice-presidente de balanças industriais na Abrapem, Associação Brasileira dos Fabricantes de Balanças, Pesos e Medidas, permissionários e importadores. Gerson atua há 24 anos na área de qualidade, metrologia legal, científica e industrial, com ênfase para a área de massa e gerente de qualidade na empresa Alfa Instrumentos Eletrônicos. Bem-vindo, Gerson. E para compor este painel, eu convido o senhor Rafael Feldman Farias, pesquisador tecnologista do Imetro. Convido também o senhor Carlos Alberto Pereira Amarante, presidente do Cibapem Abrapem. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Senhor Carlos, a palavra inicial é sua e depois eu apresento as palestras. Bom dia a todos presentes. Estamos dando início ao segundo dia do nosso seminário de metrologia legal da REMESP, a nossa rede metrológica do estado de São Paulo. Estou bastante honrado em estar aqui moderando esse painel, um painel que ontem, durante o primeiro dia, o tema foi abordado por diversas vezes, né? Instrumentos não regulamentados, que no entendimento do pessoal deveria ser. E aí estou aqui com duas pessoas do mais elevado gabarito, que vão fazer apresentações aqui. Quero agradecer o meu amigo Carlos Amarante, presidente da Abrapem, o qual eu tenho o privilégio de trabalhar lá na Abrapem com ele, né, nesse tema, e é um grande parceiro da REMESP também, né? O Amarante nos ajudou a construir o Metro Legal, né? Não é o primeiro ano que ele faz isso, que ele participa conosco, então é da casa, tá? E há um pouco menos tempo, eu tive a oportunidade de conhecer o Rafael, tivemos uma conversa breve, né, uma reunião, mas para mim ficou a certeza da assertividade na escolha dele para estar aqui presente hoje. Demonstrou que tem muito conhecimento sobre o tema. Então, Rafael, obrigado. Inmetro, novamente, obrigado por essa parceria. E não vou me alongar muito, quero deixar o tempo para os atores principais fazer a apresentação. Então, Rafael, fique à vontade, por favor. Gerson, eu vou apresentar primeiro o currículo dele. Tá bom? Então, vamos lá, para apresentar a primeira palestra deste painel com o tema Panorama de Instrumentos da Área da Saúde fora do controle metrológico legal. Convido o senhor Rafael Feldman Farias, pesquisador tecnologista do Imetro. Só apresentando, ele possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestrado profissional em Metrologia e Qualidade pelo Imetro. Atua como pesquisador tecnologista na diretoria de Metrologia Legal do Imetro, com ênfase em instrumentos médicos.
etilômetros e medidores de umidade de grãos, além de atuar como signatário autorizado do Laboratório de Pressão do IPEM de São Paulo. É colaborador da Comissão de Estudos 26020-02 da ABNT, expert cadastrado na International Electrical Technical Commission e no secretariado do subcomitê da OIML, referente a termômetros clínicos. Muito bem-vindo, uma boa apresentação. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite para participar desse evento tão importante e espero trazer informações que contribuam aí para o diálogo, né? Bom, então, o título da apresentação é esse, né? Panorama de instrumentos da área da saúde fora do controle meteorológico legal. Então, quando nós falamos de área da saúde, nós precisamos primeiro entender ou relembrar o que significa fazer uma medição na área da saúde, né? Então, nós normalmente trazemos essa primeira ideia aqui, que é a do paciente. Esse é o centro, né? A saúde existe em torno dessa figura, né? O paciente que, infelizmente, adoece e você precisa curá-lo ou tratar essa doença. Basicamente é isso. Para fazer isso, você precisa de um diagnóstico ou depois de um monitoramento. E aí você tem essa seguinte situação. O diagnóstico pode indicar que o paciente é saudável e o paciente de fato está saudável. Então o diagnóstico acertou que o paciente está, o estado dele, né? O diagnóstico pode indicar que o paciente está doente e de fato o paciente está doente. Então o diagnóstico também acertou. Mas o diagnóstico também pode errar. Ele pode dizer que o paciente está saudável quando o paciente está doente, né? Quem tem criança pequena, às vezes, sabe como isso acontece, né? Você vai para o pronto-socorro com a criança, não tem nada, é só uma coisinha, volta para casa, 2 dias depois, tem que voltar de novo para o pronto-socorro. Ou o diagnóstico pode dizer que o paciente está doente quando o paciente está saudável. Essa é uma situação muito perigosa também, porque o paciente vai ser submetido a algum tratamento quando não precisaria. Então, nós temos aqui, deixa eu ver se vai avançar. Isso. Então, essas são as duas situações que nós desejamos que ocorra, né? Quando o paciente estiver doente, o diagnóstico indica que ele está doente e para saudável a mesma coisa. E essas são as duas situações que a gente não quer que ocorra, certo? Essa situação, esse quadro, pode ser contribuído, pode ser melhorado com o controle meteorológico legal. Essa é uma das principais justificativas para se ter um controle meteorológico legal na área da saúde, entre outras, que é contribuir para que essa situação ocorra, né? É lógico que não é só o controle meteorológico legal que vai fazer isso acontecer, né? Mas ele contribui para isso. E aí existe a questão de que quando nós falamos de medição na área da saúde, esse quadro pode estar relacionado com o instrumento de uma forma mais forte ou mais fraca. O que eu quero dizer com isso? Tem situações em que o instrumento de medição impacta imediatamente esse quadro, ou seja, o paciente lê uma medição e toma um remédio logo em seguida ou não. Mas tem situações que essa relação é mais fraca. O paciente vai fazer um exame, o médico vai analisar, vai pedir outras informações, então isso pode não ser imediatamente impactante. Bom, se o controle meteorológico legal contribui para essa situação, automaticamente vem essa pergunta: por que então há instrumentos da área da saúde fora do controle meteorológico legal? Se ele contribui para isso, né? Se ele é benéfico para isso, ou ele deve ser desenhado para ser benéfico para isso, por que então há essa situação, né? Então, para responder essa pergunta, eu vou apresentar aqui 4 situações. Na área da saúde nós temos diversos instrumentos de medição, né? Mesmo que não seja regulamentado, existem diversos instrumentos aí e cada vez está surgindo mais.
Então, eu não vou, obviamente, falar de cada instrumento. Eu vou apresentar 4 situações aqui de instrumentos cuja a influência é muito forte nesse quadro. Ou seja, essa que eu expliquei agora, o paciente mede e toma uma ação imediata em seguida, ou tomar um remédio, ou procurar um pronto-socorro, né? É uma relação muito forte. Então, eu vou apresentar 4 situações aqui e depois eu vou fazer a conclusão para responder essa pergunta. A primeira situação o primeiro contexto, é o contexto de hipertensão, que é uma doença, né? Influencia muitas situações cardiovasculares e abrange um número muito grande de pessoas no Brasil e no mundo, e cada vez está aumentando esse número, né? Para a hipertensão, que é a pressão arterial elevada, nós temos os esfigmomanômetros, que já são conhecidos de muitas pessoas, né? Os esfigmomanômetros, como muitos já sabem, já existe controle meteorológico legal há bastante tempo, né? Então, por que eu estou trazendo aqui ele? Porque de alguns anos para cá, tem surgido uma nova tecnologia de esfigmo que está mudando um pouco o paradigma de medição de pressão arterial, que são os esfigmomanômetros wearables, né? Essa palavra wearable não é uma palavra exclusiva para esfigmomanômetro, mas é a palavra que nós estamos usando para tratar desse assunto. O que é um wearable, né? Para quem não está familiarizado ainda, o wearable é um tipo de dispositivo, ele já existe, na verdade, esse conceito já existe desde a década de 80, né? Como assim? Quem nunca teve um relógio de pulso? Esse é um wearable, só que é um wearable bem limitado, ele só mede, naquela época, só media tempo, né? Hoje em dia nós temos wearables muito mais sofisticados. O que é um wearable? É um produto, um equipamento, ou que ele mede, ou ele faz alguma coisa, mas ele alguma coisa com inteligência, vamos dizer assim, mas ele é construído de tal forma que a pessoa pode usar ele o dia inteiro no corpo, assim. Ele é vestido como se fosse uma roupa. Então nós temos pulseiras, relógios, anéis, hoje em dia já existem os anéis inteligentes, temos aquelas fitas, né, bands, que você coloca. Jogador de futebol, né, quem vê jogo de futebol, percebe que quando acaba o jogo, o jogador tira a camiseta, tem aquela fita em volta dele. Aquilo é um wearable, e um wearable bem resistente, né, porque ela aguenta o impacto do jogo ali de futebol, para medir o deslocamento do jogador. Então, o wearable é esse tipo de tecnologia, e isso tem provocado uma mudança no paradigma de medir pressão arterial. Por quê? Porque agora a gente não mede mais pressão arterial medindo pressão. Como assim? Até então, os esfigmomanômetros mediam pressão arterial medindo pressão de fato, aumentando a pressão em torno do braço do paciente e fazendo uma conta. Agora não se mede mais pressão arterial com a grandeza pressão, se mede com grandeza ótica. Comprimento de luz, luz verde, luz vermelha, para medir vamos dizer assim, né, o quão vermelho está o sangue. Vamos simplificando aqui a ideia. O quão vermelho está o sangue, através do dedo do paciente ou do punho, você consegue associar com pressão arterial de diversas formas. E aí existe nós estamos atravessando aí uma fase de descobertas. Existem diversas ideias e propostas de como fazer isso. Então, esse é o desafio, porque esses wearables não fazem parte do controle meteorológico legal, eles não estão no escopo de controle meteorológico legal. Embora nós tenhamos uma documentação relativamente vasta de normas para esfigmomanômetro, né? Aqui nós temos 4 exemplos, né? Esses 4 documentos, que são os mais reconhecidos, eles não prevêem métodos de avaliação laboratorial para wearables, né? Os wearables, até então, eles são avaliados somente com um grupo de pacientes. Eu não consigo pegar um wearable desse, colocar na bancada de laboratório e fazer um teste com ele. Eu não tenho padrões para isso ainda, né? Isso não é um problema brasileiro, isso é um problema mundial. Tá? Nós estamos lá no INMET, nós estamos terminando de fazer um artigo para publicação aí em breve, justamente sobre esse contexto, trazendo um pouco mais de detalhes aí sobre essa situação. Então, esse é o primeiro contexto. O segundo contexto é o contexto de febre, que não é uma doença, né? É um sintoma, mas ele também tem um certo impacto, né?
que são os termômetros clínicos, né? Você usa um termômetro para medir a temperatura e ver se a pessoa está ou não com febre. E daí você toma uma ação, ou dá um remédio, ou, né? Enfim, tem várias tratativas para isso. Os termômetros clínicos, da mesma forma como os esfigmos, eles também têm controle meteorológico legal há um bom tempo. Já existem normas, recomendações da OML, normas da ISO, da IEC sobre isso. Mas qual que é o diferencial aí? São os termômetros clínicos sem contato, né? Na pandemia ficou muito popular isso, né? Que são aqueles que o pessoal chama de revolvinho, né? Que é o termômetro clínico infravermelho. Mas existem outros modelos já também de sem contato. Além do termômetro de testa, existe o auricular, que é muito utilizado com crianças, o que é uma situação mais delicada ainda. E existem também os termômetros clínicos wearables, que eles medem a temperatura justamente utilizando a metrologia óptica, né? Usando o conceito de termopília. Também é um outro desafio. E aí, qual que é a situação aqui nos termômetros clínicos? Como eu mencionei, existem algumas documentações, né? Existem algumas e algumas estão em desenvolvimento. E é justamente essa situação que nós temos. Esses 3 documentos aqui, a recomendação ML atual está em revisão, justamente para tratar disso, e aí é uma coisa, é um ponto, vou dizer assim, é um ponto positivo para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil, na pessoa do Inmetro, né, mais especificamente na pessoa da DIMEL, está secretariando o grupo de trabalho da OML que está revisando as recomendações da OML. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, nós estamos conduzindo a revisão dessas recomendações. Nós estamos elaborando as minutas, conversando com os países, começando a caminhar para uma convergência de opiniões, né? Então, em breve, todos os fabricantes, as organizações de saúde aqui do Brasil vão receber essa notícia aí, olha, vamos conversar sobre a minuta da recomendação ML que nós estamos escrevendo aqui, né? Então, isso é um ponto positivo para o Brasil, porque é uma forma de reconhecimento internacional, né? Reconhecer que a gente pode conduzir esse trabalho aí. A ISO 80601-256, que também trata de termômetros, está em revisão também por conta dos termômetros de infravermelho. E essa última norma aqui, é a ISO 12487, ela está em desenvolvimento. O que essa norma traz? Ela traz a investigação clínica de termômetros clínicos. Então, quem tem interesse em desenvolver um termômetro clínico tem que começar a olhar o desenvolvimento dessa norma, porque ela vai passar a exigir, tal qual o esfigmo, uma investigação clínica para esse tipo de termômetro que não estabelece um contato com o paciente. Agora, o terceiro contexto, que aí talvez seja um pouco menos conhecido, que é o contexto de glaucoma. O que é o glaucoma, né? Pressão ocular interna, a pressão interna do olho, melhor dizendo, se ela aumenta demais, ela provoca uma série de problemas, entre eles a cegueira, e isso está relacionado com o glaucoma. Como é que se mede ou como é que se monitora o glaucoma? Usando um tonômetro, né? Não sei quantos já viram isso, que é menos comum do nosso dia a dia, mas assim, não é tão incomum assim, né? Aqui nós temos 2 modelos de tonômetro. Aquele mais mais do canto de lá é o modelo mais antigo, vamos dizer assim, analógico, né? E que, por ser um modelo inicial, ele se tornou o padrão ouro, né? A referência para qualquer tipo de modelo que vem depois. E esse mais para cá, mais moderno, é o tonômetro sem contato, seguindo mais ou menos a lógica que é aplicada aos termômetros clínicos. O de lá você precisa estabelecer um contato com o olho do paciente, o de cá não precisa. Qual que é vamos dizer assim, a situação aqui, né? Nós temos para aquele de lá já 2 normas bem estabelecidas, né? Inclusive a OML 145, ela tem um projeto de revisão já. Então, qual que é o desafio aqui?
Esses são os itens, os 3 pontos que você tem que fazer numa verificação de um tronômetro, estabelecidas pela OML, né? Diâmetro do círculo de aplanação, força e planicidade. Isso é verificação, tá? Isso não é aprovação de modelo. Isso são ensaios de verificação. E para isso tudo precisa de rastreabilidade. Então esse é um desafio para esse tipo de... Se houver a intenção de implementar um controle metrológico desse instrumento, esse é um grande desafio. Rastreabilidade, prover todo esse tipo de instrumentação. O processo de verificação é demorado, não é você chegar lá no consultório, parar o serviço, meia hora você faz, não é assim. Então, é complicado. E o tonômetro sem contato, ele não tem documentação ainda. Tá ali, ó, OML RxX em desenvolvimento, ficou escuro, não sei. RxX em desenvolvimento. Ela prevê uma investigação clínica, mas ela não tem ainda um padrão de trabalho, né? Que tipo de equipamento eu vou levar lá no consultório, botar do lado do tonômetro e medir, né? Ele não tem isso ainda. E o último contexto que eu quero trazer é o contexto da diabetes, né? Infelizmente é uma doença que afeta muitas pessoas, né? E ela está relacionada com a medição do glicosímetro. Lembrando daquele primeiro slide que eu mostrei daquele quadro, esse é um dos instrumentos mais críticos, porque o paciente, na casa dele, mede com o glicosímetro e se der alto, ele na hora toma a injeção de insulina, né? Ou não. Então, ele é até mais crítico do que os outros, nessa relação entre medição e tomada de ação, né? E aí o glicosímetro existe 2 tipos atualmente, mas na verdade já tem um terceiro tipo surgindo, também o wearable, né? Então, aquele tipo de lá é o mais comum, mais clássico, que você espeta o dedo, né, e faz a coleta. Você tem esse mais perto aqui, em que o paciente ele fica com o glicosímetro, vamos dizer assim, constantemente conectado ao braço e esse instrumento mede de tempos em tempos e informa no celular do paciente o valor de glicose do sangue dele. Mas existe já está começando a aparecer no mercado o glicosímetro sem contato também, né? Padrão wearable usando grandeza ótica, né? Então veja, estou apontando sempre para grandezas óticas. Na área da saúde as coisas estão caminhando para grandezas óticas. Então, se você quiser ter assim uma direção de futuro, pense em se aprofundar em grandezas óticas, comprimento de luz, né? Frequência, refração, transmissão, tudo isso está caminhando para isso, né? E aí, qual que é o desafio nesses casos? Pensando naquele primeiro glicosímetro, que nós chamamos de glicosímetro capilar, para diferenciar aqui os 2 modelos, já existe essa norma, ela é bem conhecida aí no meio, né? De quem trabalha com glicosímetro, ela é bem famosa, até porque, se não me engano, acho que ela é a única norma. Tem uma norma americana e depois tem ela. Ela é de 2013, então ela já tem assim um bom tempinho, né? Já precisaria ser revisada, né? De acordo com as políticas da ISO, a revisão deveria acontecer a cada 5 anos. Então, vamos dizer assim que ela está precisando de revisão. E ela tem uma questão aí, não vou chamar de defeito, mas ela tem um ponto de discussão, essa norma. Ela prevê uma investigação clínica, só que ela não estabelece perfeitamente os métodos de ensaio. Ela estabelece que, ela diz assim na norma, a norma diz assim, ela estabelece que um protocolo deve ser estabelecido. Entendeu? Ela é uma norma de fazer norma de glicosímetro, e não uma norma pronta para aplicar num glicosímetro. Então, o que você precisa fazer com uma norma dessa? Você precisa fazer um estudo, usando essa norma como uma base. Então, isso não é uma aplicação imediata, não é que nem a recomendação ML, que eu posso fazer uns ajustes, mas eu posso aplicar. Ela não dá para fazer essa aplicação direta. E ela tem uma limitação que ela permite que cada fabricante tenha uma referência. Então, você não amarra, né? Quando a gente escreve assim, fica mais fácil entender que falta o quê? Comparabilidade. Eu não consigo comparar, porque cada fabricante pode ter sua referência.
E isso, assim, não vou dizer que é um defeito, mas é uma crítica ou é um comentário para diferenciar por que existe recomendação ML e por que existe norma ISO. Às vezes eu recebo esse tipo de questionamento, é interessante pautar aqui. A recomendação ML, normalmente elas são elaboradas por quem? Pelos Inmetros, vamos dizer assim, né? Os países membros. As normas ISO e IEC, elas são elaboradas envolvendo fabricantes, envolvendo outras sociedades que contribuem muito, mas dependendo do histórico, ela acaba sendo enviesada. A norma acaba saindo um pouco enviesada. E essa norma de glicosímetro, ela teve um caráter, ela tem assim nitidamente um caráter enviesado. Você não consegue aplicar ela diretamente. Então precisa de uns ajustes. E a monitoração contínua, que é CGMS, né? Ela nem tem norma ainda. Surgiu recentemente uma proposta na ISO para desenvolver norma disso. E na OML, obviamente, não tem norma para nenhum dos dois, né? Não tem nem recomendação para nenhum dos dois ainda. Então, esse é o quarto contexto aí. E aí eu faço uma observação, né? Veja que um instrumento como esse, que é bastante crítico, ele é carente de normas. Ele é extremamente carente de normas, esse instrumento aqui, né? E aí eu quero concluir já, né? Para também não ficar atrasando o tempo, né? Bom, alguém sabe que lugar é esse? É aqui do Brasil. Alguém chutaria? Não sei se dá para reconhecer também, né? Dependendo da posição da foto. Pedra? Não. Quê? Olha, eu não sei se esse nome também faz parte, mas esse é o Pico da Neblina. É o ponto mais alto do Brasil. Tem 3.000 metros de altura. Nós estamos aqui, né, na Avenida Angélica, Avenida Paulista, mais ou menos em 900 metros de altura. Então é mais 2 vezes isso aqui. Esse é o Pico da Neblina. Por que eu trouxe essa foto? Vamos imaginar que o controle meteorológico está ali no topo do Pico da Neblina. Está alto. Mas não o controle meteorológico por ter o controle somente. Queremos controlar, vamos controlar. Não. Controle meteorológico pensando naquele quadro que eu mostrei no primeiro slide. Controle meteorológico para reforçar a melhoria dos diagnósticos. Como é que a gente faz para chegar nesse controle meteorológico? Nós estamos ali no pé do Pico da Neblina. Nós temos que subir esse Pico da Neblina todo para chegar lá. Se fosse só subir, já seria um trabalhão. Agora imagina que você tem uma pedra para rolar para cima. Você tem que levar essa pedra lá para cima, e se você chegar com essa pedra lá em cima, você implementou o controle meteorológico. Então a resposta para aquela pergunta lá, por que há instrumentos da área da saúde fora do controle meteorológico, pode ser traduzida como: qual é a pedra que eu tenho que rolar lá para cima? E a pedra que a gente tem que rolar lá para cima se chama desenvolvimento de métodos de avaliação. Essa é a pedra que nós temos que rolar lá para cima. Quais são os métodos de avaliação que eu preciso desenvolver para rolar essa pedra lá, para poder implementar um controle meteorológico legal em outros instrumentos da área da saúde que a sociedade entende ser necessário. Quando eu falo de métodos de avaliação, quando eu falo de desenvolver métodos de avaliação, obviamente eu estou querendo dizer que tem que ser um método repetitivo, ou seja, se eu fizer aquele método várias vezes, vai dar um resultado igual ou com uma discrepância muito pequena, significativa, né? Tem que ser um método reprodutivo. Então, se eu fizer aquele método, se o Gerson executar ou se o Carlos executar, tem que dar o mesmo resultado. Tem que ser um método rastreável. Isso, na área da meteorologia, é quase que óbvio, né? Um método comparável, ou seja, se eu testar um produto de um fabricante e testar o produto de outro fabricante, o método em si não pode favorecer um fabricante em detrimento do outro. O método tem que ser imparcial, né? E o método tem que estar relacionado com o uso do instrumento. Eu não posso inventar um método de avaliação que vá testar um glicosímetro, mas aquele método nem reflete a realidade do glicosímetro. Não posso fazer isso, não faz o menor sentido. Então, quando eu falo de rolar aquela pedra para cima, eu tenho que pensar nessas coisas todas. Como é que eu vou fazer para rolar essa pedra lá para cima? Primeira coisa é a pesquisa, que é, por exemplo, e aí aqui seria o que o Inmetro faz lá na diretoria de meteorologia legal.
esse contexto que eu apresentei todo para vocês aqui é fruto do monitoramento que nós fazemos. Mesmo os instrumentos fora da área de controle meteorológico legal, a gente faz um monitoramento, né, para estar sempre atualizado com a situação, porque quando surgir uma demanda, uma necessidade da sociedade, nós já estamos atualizados, né, ou estamos ali tentando buscar uma solução para o problema, né. Mas veja, com essa seta só, eu posso rolar essa pedra lá para cima, mas vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo para chegar lá em cima. E pode ser que essa demora já nem valha mais a pena. Como é que eu faço para rolar essa pedra lá para cima mais fácil? Eu boto mais 2 setas aqui. Eu preciso da indústria e eu preciso da área clínica, né? A indústria talvez seja mais imediato. Por quê? Porque são quem fabrica, né? Quem constrói, mas a área clínica também é necessária, né? Porque quando a gente desenvolve um método de avaliação na área da saúde, inevitavelmente eu vou precisar de pacientes, eu vou precisar de voluntários para fazer algum tipo de coleta de dados. E aí a área clínica tem que entrar em ação, justamente para trazer os parâmetros, né? Não sei quantos viram, mas recentemente os critérios para declaração para constatação de hipertensão foram revisados, né? Hoje em dia, mais o 12/8 não é uma pressão normal, né? Já mudou esse conceito um pouco entre a sociedade médica. O quanto do erro máximo admissível de um manômetro impacta essa nova reclassificação de hipertensão? Então, a área clínica precisa estar alinhada com a gente também, assim como a indústria, né? Então, é essa a mensagem que eu queria trazer para vocês, né, sobre os instrumentos da área da saúde fora do controle meteorológico legal. Então, espero que tenha sido útil para vocês e muito obrigado. Muito obrigada, Rafael, pela apresentação. Então, vamos lá para a segunda apresentação deste painel com o tema O Valor da Regulamentação. Eu apresento o senhor Carlos Alberto Pereira Amarante, presidente do Cibapem Abrapem. Só apresentando, ele é engenheiro químico pela Escola Politécnica da USP, especializado em instrumentação industrial pela Engenharia Mauá e pós-graduado em marketing e economia de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Há 4 anos em agrimensura, 8 anos em medição de vazão e 27 anos em pesagem. É coordenador de Business Intelligence da Toledo do Brasil e atualmente é presidente do Cibapem e da Abrapem. Muito bem-vindo, Carlos. Boa apresentação. Pessoal, bom dia a todos. Em primeiro lugar, parabéns ao Celso Scaranello por esse evento aqui, mais um evento de muito sucesso, um evento muito importante para todos que trabalham e que atuam dentro da metrologia. Obrigado pelo convite. O assunto que nós vamos apresentar, dentro do tema geral deste ano do Metro Legal 2024, que é a valorização da metrologia legal e impacto nas empresas, a gente vai apresentar o impacto econômico e metrológico da não regulamentação de instrumentos, IPA e células de carga. Apresentando, em primeiro lugar, as entidades que eu represento, Abrapem e Cibapem, O Cibapem é o Sindicato Interestadual da Indústria de Balanças, Pesos e Medidas, é uma entidade que já tem 84 anos, foi fundada em 1940 pelo senhor Filizola, famoso pelas balanças Filizola, e tem a função de representar as empresas do segmento de metrologia nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós somos registrados no Ministério do Trabalho, então
as ações que a gente desenvolve são representativas do segmento patronal e que atuam diretamente em contato com os sindicatos laborais, os sindicatos dos trabalhadores. A Abrapem é uma entidade muito mais recente, oriunda do Cibapem, foi fundada há 4 anos e tem a função de, além de representar as empresas fabricantes de instrumentos de medição, balanças, pesos padrão e demais instrumentos de medida, de abarcar também os permissionários e os importadores de instrumentos de medição. E tem a pretensão de fazer essa representação em nível nacional, defendendo a livre iniciativa e defendendo todos os interesses de quem atua no segmento de metrologia. Sobre o tema nosso do dia, IPA, instrumentos de pesagem automática, são aqueles instrumentos que independem de uma intervenção de um operador para fazer a medição. Então podem ser totalizadores descontínuos, como são esses exemplos que estão aqui na imagem, onde você tem uma pesagem que ela não é contínua. Você pesa uma parte do material, depois você pesa uma segunda parte e ao final da operação você totaliza e tem a quantidade de material que passou por aquele instrumento. Você tem os totalizadores contínuos, que tem, por exemplo, uma balança integradora, como está aqui nessa imagem, onde você tem uma sequência de sensores que vão medindo a carga que está passando por unidade de tempo ao longo, por exemplo, dessa esteira, como está aqui do nosso lado direito. Tá? Então pode estar passando minério ou outro material, então você está medindo por unidade de tempo a quantidade que está passando e o instrumento vai totalizar esses valores, representando aquilo que no cálculo integral a gente chama da somatória do que passou ao longo do tempo. E você tem uma balança também ferroviária dinâmica, onde você tem um sensor instalado junto ao trilho da ferrovia e da mesma forma, de maneira análoga ao que apareceu na imagem anterior, você também está medindo a quantidade de carga que está passando por aquele ponto do trilho e você totaliza esses valores, então, de modo contínuo, sem a intervenção humana, colocando e removendo a carga do elemento sensor, você totaliza o quanto que passou durante um período de tempo. E, além disso, nós vamos tratar também de células de carga. Células de carga são elementos sensores que medem a força que está passando sobre esse instrumento. São elementos que são deformáveis, então essa deformação sendo proporcional à força que está atuando sobre ela, você estabelece uma regra para poder definir quanto de carga está passando sobre aquele instrumento. E você tem diferentes configurações desses elementos para poder medir a força que está passando sobre esses elementos aqui. Onde se aplica isso? No agronegócio, por exemplo, você aplica esses elementos tanto aos instrumentos de pesagem automática como às células de carga, no transporte e armazenamento de grãos, na mineração, no transporte de minérios, na logística, no carregamento de trens, navios, caminhões, na indústria química, na pesagem de tanques, por exemplo, dentre outras aplicações. Como que está o mercado brasileiro, como se encaixa o mercado brasileiro com relação a esses instrumentos? Nós temos aqui uma amostra do PIB brasileiro. Você tem, então, a quantidade que está em valores correntes, o PIB do setor agropecuário, do setor industrial, do setor de serviços, etc. Então, você tem uma quantia significativa ou seja, muito dinheiro. PIB lá, 10 trilhões, que é a quantidade de riqueza que o Brasil produz. E isso daí é, em altíssima medida, medido através de pesagem. Você usa a pesagem para indicar quanto que é a produção brasileira de grãos, que chega a 320 milhões de toneladas, os milhões de toneladas de minério de ferro que são exportados, dentre outros minerais que são extraídos e são exportados, são usados na economia, e
esses processos todos se dão por meio de pesagem. Você tem aqui, se você pegar os grãos da produção de milho, de soja, etc., você vê os milhões aí de toneladas e tudo isso por pesagem. Se pegar o minério de ferro, a mesmíssima coisa. Você tem lá em bilhões aí de dólares e você tem tudo isso sendo medido e convertido em dinheiro, em moeda. Então, o que acontece? Se isso é pesado errado, alguém vai se prejudicar com isso. Você pega na indústria de alimentos, por exemplo, onde boa parte dos grãos serão transformados pela indústria e virarão pão, virarão uma série de outros elementos que alimentam o povo brasileiro e alimentam uma boa parte do mundo, porque o Brasil tem uma parte significativa da produção de alimentos do mundo. Você pega só o setor de supermercados, os 300 maiores e os 500 maiores. Olha a quantidade de dinheiro que está aí envolvida dentre os 500 maiores supermercados. E todo o processo de venda, ou boa parte dele, se dá através do quê? De operações de pesagem. Aí você pega, se é por pesagem, a pesagem utiliza o quê? Balanças. Esse dado é um dado extraído em metro e você vê a quantidade de balanças que foram verificadas, ou seja, balanças legais, tá, que estão dentro da legislação, tem a portaria de aprovação de modelo, etc., nas faixas de 5 a 50 quilos, 50 a 350, até 200 toneladas, a quantidade de balanças verificadas. E cada uma dessas balanças precisa de ao menos uma célula de carga. Então você tem uma célula de carga nas balanças de menor capacidade até múltiplos de 4 nas balanças de maior capacidade. E todas elas utilizando células de carga, daí a importância que a gente vê nesse elemento célula de carga de ter uma regulamentação, porque ela é a alma do instrumento. Se essa célula de carga não tiver uma confiança adequada, você vai estar pesando errado. Se você levou a balança, aprovou, está tudo em ordem, vendeu a balança para o seu cliente, você cliente comprou a balança, está confiando que ela está em ordem, e depois alguém faz uma manutenção e coloca uma célula de carga inadequada, alguém vai se prejudicar com isso. A pesagem vai ser errada, a vida útil do instrumento vai diminuir, ou você, comerciante que está vendendo, vai estar se prejudicando, ou o cliente que está comprando por peso está sendo prejudicado. Olhando aqui, eu peguei uma fotografia de balanças vendidas com ou sem em metro até 2020 importadas. Nós tínhamos até 2021 o Siscore. O Siscore era uma ferramenta disponibilizada pela Receita Federal até então, onde fornecia as informações de importação. Com essas informações de importação, o setor privado podia indicar, verificar quantas balanças e outros elementos, capacete, por exemplo, e outros instrumentos no Brasil eram importados e estavam fora da regulamentação. Então a gente podia ajudar o próprio governo a ir atrás e identificar onde estavam as irregularidades e limpar o Brasil dessa concorrência desleal. Infelizmente, essa ferramenta foi descontinuada e eu e trocentas outras entidades nos consideramos órfãos do Siscore, porque a gente não tem mais essa ferramenta fundamental para colaborar com o governo para tornar o país um pouco mais ético. Mas até 2000 você veja que a quantidade de balanças sem aprovação era da ordem de 40% em média entre 2016 e 2020. Apesar da curva decrescente ao longo desses anos, a gente faz um acompanhamento via ofertas em sites de e-commerce e a gente vê que, na realidade, esse número não diminuiu. É que, simplesmente, os importadores ilegais aprenderam a driblar a Receita Federal e conseguem trazer sem ser identificados. Mas
esse número de balanças irregulares também necessita de uma célula de carga e vão acabar utilizando muitas vezes células de carga inadequadas, propagando as irregularidades. Eu fiz também uma pesquisa junto a plataformas de comércio eletrônico. E se você pegar até 2023, você vê a média de instrumentos sem pesar, sem aprovação do Inmetro. Fica na ordem de 20%, 30%, ou seja, uma em cada 3 a cada 4 balanças vendidas no comércio eletrônico não tem portaria de aprovação de modelo. Então, se ela já sai sem essa portaria, fatalmente vai pesar errado e essas balanças vão prejudicar todo o comércio brasileiro. As importações, com base nos dados de células de carga especificamente, vocês vejam o número de células de carga que têm sido importadas, que foram até 2021, também com dados do Sescor, então em 2000, 500 mil de células de carga foram importadas em 2021, de acordo com dados do Sescor. Se você pegar com dados do Comextat, que continua presente até hoje, você vê que em 2023 não mudou muito, foi da ordem de 430 mil células de carga. Se você pegar em 2024 até setembro, foram 330 mil células de carga e todas elas, até hoje, pela falta de regulamentação, você não sabe o que está entrando. Pode estar entrando células de carga de alta qualidade, fabricadas por empresas renomadas no mundo todo, mas também muitas células de carga que são irregulares e que vão abastecer um mercado gerando pesagens inadequadas, pesagens que prejudicam um lado ou outro. Não é apenas, está prejudicando o consumidor, está prejudicando também quem está operando esse instrumento de medição. O que isso gera? Problemas enfrentados e consequências. Hoje, infelizmente, até alguns anos atrás, você identificava em sites de e-commerce a venda exclusivamente de balanças irregulares. Estou falando balança porque a gente está falando de IPA e céu de carga, mas você encontra, invadindo um pouco a área do Rafael, com todo respeito, mas você encontra termômetros, medidores de pressão arterial e outros instrumentos que nem estão aqui, objetos que não entram na metrologia, mas capacetes, por exemplo, e outros instrumentos, também entram sem a devida qualificação e você via esses instrumentos sendo vendidos no comércio eletrônico. Hoje você vê não apenas uma balança, mas você vê a venda de célula de carga, você identifica a venda de placas eletrônicas, você identifica a venda de fontes, ou seja, tem na realidade hoje um faça você mesmo. Então você adquire essas peças irregularmente e você literalmente acaba jogando no lixo tudo aquilo que a gente comentou ontem, que o presidente do Inmetro, Márcio Brito, falou, que o superintendente Gerson falou, de você ter um projeto de um instrumento de medir, você ter a submissão ao Inmetro para verificar que aquele instrumento está de acordo com as normas nacionais e internacionais, de que ele responde favoravelmente, com qualidade, a esses instrumentos. Você está jogando tudo isso no lixo e dizendo, olha, você mesmo pode fazer um instrumento. A gente não defende reserva de mercado. Qualquer um pode chegar e entrar no mercado de balança, por exemplo, e passar a fabricar balança, desde que façam de acordo com as normas, seguindo todas as normas, seguindo as regulamentações, promovendo uma aprovação desse seu instrumento, desse seu projeto, junto ao único órgão capacitado para isso, que é o Inmetro. Tudo bem, vai ser mais um concorrente brigando pelo mercado, mas dentro de uma concorrência leal, tudo bem. Agora, fazer esse tipo de coisa e você ter uma ferramenta chamada comércio eletrônico para propagar a ilegalidade, isso a Abrapem atua fortemente contra. Mais um exemplo, estou falando tanto de
de pirataria, e aqui nós temos um exemplo que foi emprestado pelo colega nosso Josué da Vale, que fez uma apresentação há 2 anos aqui também no Metro Legal, e ele autorizou a usar essas imagens, tá? Senão não faria muito sentido. E aqui demonstra que se você usa, por exemplo, no carregamento de navio, e você tiver uma variável com um erro mínimo, esse erro mínimo pode causar um tremendo prejuízo na hora que você está carregando o navio, na hora que você está descarregando e por aí vai. Daí a importância, novamente, de você regulamentar, para você ter não um erro zero, mas você ter erros dentro daquilo que a metrologia estabelece, dentro de uma confiabilidade suficientemente boa para não causar prejuízo a um lado ou a outro. Esse é mais um exemplo também de como uma pequena variação numa variável pode causar um grande prejuízo. E o que acontece? O que a gente tem como dificuldade? A obtenção de uma portaria de aprovação de modelo é um processo caro e demorado. Então, isso dificulta muito para os fabricantes alcançar esse diploma, que é a aprovação de modelo. Você tem uma inviabilidade de realização de ensaios em outros países devido a todo o custo que tem envolvido nisso. Nós precisamos de regulamentos técnicos para a célula de carga, para a balança do tipo totalizador contínuo, descontínuo, balança ferroviária dinâmica, dentre outros elementos. E ontem a gente teve a confirmação por parte do presidente Márcio Brito, do Marcelo aqui presente, de que esse plano de trabalho já está em desenvolvimento e a gente vai levar isso à frente para desenvolver todos esses 4 projetos no mínimo e outros também que estão presentes e que foram identificados no novo modelo regulatório do Inmetro e que foram registrados como lacunas da atual legislação metrológica. A gente vai fazer isso com muito afinco, com muito cuidado, para suprir essas deficiências que o mercado brasileiro está precisando. E o que a gente ouve muito? Falta de recursos. Você tem falta de apoio ao Inmetro e aos IPENS por falta de pessoal, como ambos comentaram, o Márcio Brito e o Gerson, falta de uma política voltada a incentivos fiscais, o que gera atraso tecnológico, falhas na anuência para importação, que permite que esses instrumentos acabem entrando no Brasil, falhas no desembaraço alfandegário, o funcionário da alfândega não tem conhecimento devido para identificar os instrumentos que estão entrando no Brasil, atraso para atualização de normas e regulamentos técnicos, falta de vigilância de mercado para identificar em campo o que está irregular e retirar esses instrumentos do mercado. Você tem danos no mercado legal. Se você pegar que nós temos 1.900 permissionários que são ligados diretamente a balanças dentro de um universo de mais ou menos 3.000 permissionários. As balanças irregulares são tão baratas que você acaba jogando fora se ela parar de funcionar. Então o que acontece? Você não vai usar os serviços desses permissionários para que eles mantenham essas balanças em operação por mais tempo. Então esses permissionários que investiram dinheiro, que foram qualificados pelo próprio Inmetro para atuar, vão perder oportunidade de trabalho. Além disso, permissionários, entre aspas, ou seja, aqueles que não estão homologados, só se dizem permissionários, só se dizem uma oficina de manutenção de instrumentos de medição, mas não tem a capacitação para isso, o que acontece? Acabam realizando serviços inadequados, utilizam placas e células de carga sem a devida qualificação e aí o instrumento passa, se estava ruim, que teve algum defeito, que pode acontecer com qualquer instrumento, ele vai passar a ter um resultado ainda pior. Aí o que acontece? Isso, como disse ontem um dos palestrantes, o que vai acontecer? Mancha a imagem daquela marca que vendeu o instrumento corretamente, mas você inadvertidamente levou esse instrumento para uma oficina não competente
o instrumento sai de lá pior do que estava e suja o nome de um fabricante regular que está fazendo tudo direitinho. Fabricantes e importadores legalizados perdem receitas, os trabalhadores do segmento perdem os seus empregos, os consumidores perdem porque vão pagar mais e receber menos, a indústria perde em qualidade porque está usando um instrumento inadequado. Então, se você está fabricando uma mortadela e você está pesando uma balança inadequada, a sua receita dessa mortadela, no exemplo, vai sair cada vez com uma qualidade diferente, o seu público consumidor vai perceber que a qualidade do seu produto não é a mesma e você, fabricante, vai perder em qualidade e você nem sabe por quê, mas você está usando um instrumento inadequado. O Brasil perde com a queda de arrecadação. Se você pegar um erro de 1% para a economia, vai só na exportação de minério de ferro 1,7 bilhão de reais. A gente está vendo aí essa novela de corte de gastos do Ministério da Fazenda, que está indo já há um mês, acho. O que acontece? A estimativa nossa, só o segmento de comércio eletrônico vai faturar esse ano de 2024 200 bilhões. E estima-se outros 200 bilhões, com B de bola, em vendas sem nota fiscal, com uma média de uns 30% aí de imposto, já daria 60 bilhões de arrecadação para o governo federal, que cobre os 50 que o Haddad está querendo encontrar em algum lugar para cortar gastos. Ou seja, você tem onde arrecadar mais recursos sem onerar mais o setor produtivo ou o consumidor final, bastando trazer uma boa parte do Brasil para a legalidade. O setor de transporte perde por erros em pesagem, a falta de estímulo promove atraso tecnológico, a falta de regulamentação dá espaço para fraudes e dificulta a fiscalização como um todo. Além disso, o Inmetro precisa atualizar várias normas que já estão lá fora do Brasil em operação, mas também por falta de recursos, não é por falta de vontade, é falta de recursos. Ele não tem como seguir tudo que a a indústria 4.0 no mundo já está aplicando. Os sistemas de pesagem sem qualquer regulamentação causam danos para todos esses processos industriais. A utilização de métodos menos precisos também, como a arqueação, por exemplo, no carregamento de navios, também prejudica o comércio exterior. Isso gera o quê? Dificuldade no avanço tecnológico, isso enfraquece a indústria brasileira. Se alguém puder me ajudar a avançar, porque aqui não está. E o que nós... Pode ir, por favor. O que nós queremos? Nós queremos regulamentação para IPA ferroviário, para totalizador descontínuo, totalizador contínuo, célula de carga, regulamentações conjuntas, uma conversa entre as diversas entidades públicas. Uma coisa que é muito difícil, infelizmente, é você colocar dois órgãos públicos para conversar. Você trazer a Receita Federal para conversar com o Inmetro, para conversar com uma Secretaria de Fazenda, por exemplo, é a coisa mais difícil. Eu já tentei isso várias vezes, identificar. O que eu já pedi muitas vezes? Olha, para a Secretaria de Segurança, para a Secretaria de Fazenda, para esses furgões amarelos, laranja, branco, azul, para não falar o nome dessas plataformas de e-commerce, abram, façam uma batida e vejam quantas vendas estão, quantos instrumentos estão sendo transportados por esses furgões sem nota fiscal. Se sair algum instrumento de alguma das fábricas de balança, de instrumentos de medir, qualquer que seja, aqui, termômetro, medidor de pressão arterial, balança, célula de carga,
hidrômetros, medidores de luz, sair um instrumento desse sem nota fiscal de uma das nossas fábricas, gente, aparece no Jornal Nacional como se fôssemos criminosos. Aconteceu uma falha, gente, a gente vira um terrorista quase. Entretanto, esses furgões estão transportando instrumentos que foram contrabandeados, sem nota fiscal e simplesmente passam batido. Você faz uma denúncia e você fala, esse é problema do governo federal, isso não compete a mim, isso depende de uma regulamentação aqui, ali, etc. E a gente não tem com quem conversar, e a gente precisa do quê? Dessa conversa entre as entidades públicas. Queremos o fortalecimento do Inmetro, redundando numa maior fiscalização, e a Abrapem e o Cibapem são entusiastas no fortalecimento do Inmetro e dos IPENs. Nós queremos regras e leis iguais para todos os entes, fabricantes, importadores, permissionários, canais de vendas e usuários de instrumentos. Uma anuência ágil e efetiva, um desembaraço alfandegário competente para indicar: é instrumento correto? Entra. Não é instrumento devidamente regulamentado? Não entra no país. Nós somos altamente defensores da livre iniciativa. Você quer fabricar um metro? Você fabrica, tem toda a liberdade para isso. Alguém fabrica um metro de madeira, outro um metro de alumínio, outro um metro de aço inoxidável, outro com um sistema autolimpante, outro com um sistema Wi-Fi. Você tem plena liberdade para inovar. Entretanto, você não pode dizer: o meu metro é mais barato, apesar de ter 90 centímetros. Todos têm que ter um metro, tem que seguir a regulamentação. E nós temos um órgão competente para isso, que é o Inmetro, que diz: todos esses instrumentos têm um metro, cada um com as suas diferentes qualificações, e todos eles vão lealmente brigar dentro do mercado. A gente gostaria muito do retorno do Siscore, porque aí o setor privado poderia trabalhar junto com o setor público na identificação e na limpeza daquilo que é irregular. Queremos a aplicação da lei do comércio eletrônico, a eliminação completa de vendas de instrumentos metrológicos via sites da Receita Federal. A hora que o instrumento entra no Brasil, irregular, é apreendido pela Receita, a Receita vende num leilão, ela acaba legalizando esse instrumento. Isso, do nosso ponto de vista, é inaceitável. Um instrumento metrológico tem que ter aprovação de modelo, então ele só entra se tiver aprovação de modelo. E ponto final. Criação de mecanismo de coordenação entre esses diversos órgãos públicos para que eles conversem e a gente possa mostrar quais são as nossas dores e corrigir essas deficiências. E, por último, queria declarar aqui que vocês, fabricantes, vocês, permissionários, vocês, IPENs, vocês da Receita Federal, Secretaria de Fazenda, vocês, entidades públicas, todas elas, contem conosco para a gente fazer um trabalho forte de limpeza, de tirar aquilo que é irregular, porque nós temos muitas balanças, uma engenharia muito competente para desenvolver instrumentos de medir corretos dentro da legislação e que querem competir lealmente e fornecer instrumentos para a indústria e para o comércio dentro daquilo que é legal, dentro daquilo que é correto. Contem com a gente vai trabalhar junto para isso. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Carlos, pela apresentação. Vou passar a palavra, então, ao Gerson para as considerações finais e abrir para o debate e as perguntas da plateia. Vamos lá, Sr. Gerson. Bom, primeiro eu quero agradecer, e parabenizar ambos pelas apresentações. Foram muito boas e a hora que caiu aquela pedra ali no pico da neblina, eu vi o Xerém ali. Eu ia falar, é Xerém na imagem. E, presidente Celso, o Amarante aqui com essas demandas aí, ele aumentou em 4 páginas a carta aberta, tá? Mas são demandas justas. Bom, dito isso, eu quero abrir para as perguntas, então, quem tiver interesse em fazer algum questionamento, por favor, levanta a mão.
Tem aqui o Galdino, tem lá no fundo. Vou começar aqui pelo Arthur Galdino. Por favor, Galdino. Bom dia a todos. Eu estava ouvindo o discurso do Amarante e estou aqui sendo solidário, em nome da ANODE, para que a gente possa marcar uma reunião com a Receita Federal, para que a gente possa desenvolver métodos mais eficazes, porque eu estou no IMEC há 11 anos. E desde a época que a gente participava da Câmara Setorial pelo IMETRO, onde a gente se reunia para dar sugestões para tentar melhorar, a gente mencionava isso, que depois que o produto entra no Brasil, a nossa dificuldade, através de tudo que vocês sabem de estrutura, para que a gente possa fiscalizar, seja com a quantidade reduzida de funcionários, seja com a quantidade reduzida de recursos, com contingenciamento que já tivemos de diversos governos, mas a gente tem por obrigação continuar trabalhando. E é verdade que o presidente Márcio do IMETRO acabou de anunciar, nós fizemos uma repactuação, aumentamos 20% o nosso plano de trabalho. Então, o que já estava sendo difícil vai se tornar mais difícil ainda, com pouca estrutura que vai ser aumentada para o ano que vem, mas mostrando o compromisso que nós temos com o IMETRO. Então, a rede está unida, eu quero deixar isso aqui bem claro, a rede está empenhada para que a gente possa cada vez mais ter mais êxito nessas fiscalizações. Mas eu me lembro, Amarante, como você bem falou, a gente fez uma operação grande na Paraíba, retiramos diversas balanças, mas depois volta. Então a gente se sente, de certa forma, desprestigiado, vamos dizer assim, desmotivado, porque a gente está apenas enxugando gelo. Porque a gente tem ferramentas, e o próprio IMETRO diz que é inovação, tecnologia. A gente tem aí a indústria 4.0, a inteligência artificial cada vez mais forte. E a gente tem que ter metodologias novas para que a gente possa combater esse tipo de fraude na entrada do país, que, no meu ponto de vista, seria mais eficaz. Então, esse aqui era o meu pronunciamento, dizer que a ANODE está à disposição, se quiser articular algum encontro com a Receita Federal, com órgãos de especialistas, para que a gente possa ter uma maior eficácia nessa fiscalização, pode ter certeza que nós estaremos juntos, como sempre estivemos. E dizer que ano que vem já foi pactuado, nós vamos ter 20% a mais no que diz respeito ao nosso trabalho. Está aqui, Marcelo sabe quanto é difícil a gente atingir essas metas, com funcionários que estão se aposentando, com alguns concursos nos nossos estados que têm particularidade diferente, que os governadores às vezes não fazem essa renovação dessa carga, com a quantidade que nós sabemos que vai aumentar, parte de combustível, locação de veículos, todo o nosso custeio vai ser aumentado e nós não temos uma previsão que também vai aumentar o orçamento. Então a gente reconhece o engajamento do presidente do IMETRO e a gente quer repassar para vocês que vontade não vai nos faltar. Muito obrigado. Obrigado, Galdino. Lá no fundo eu vou pedir só para falar o nome e a empresa, por favor. Depois eu queria também uma fala, tá? Senhores e senhoras, bom dia. Leonardo Brito, gerente de vendas na RedSys, distribuidor exclusivo da Metro Toledo no Brasil, na área de varejo. É um prazer falar com vocês. Eu creio que esse é um fórum onde abre discussões e nós temos aqui uma opinião e temos uma visão do mercado como um todo, amplo no seguinte sentido. Sou testemunha, trabalhei pelo menos 6, 7 anos ao lado do nosso caro presidente Amarante. Posso dizer para vocês que ele é um dos... Nessa sala aqui, creio que não tem uma pessoa que luta mais contra a pirataria do que esse caro presidente. Então fica aqui o meu primeiro endosso e um parabéns aí pelo seu trabalho, Amarante. Mas eu creio que, olhando a América Latina como um todo, eu vejo várias regiões, minha responsabilidade é México para baixo, e eu vejo que o Brasil, diante do cenário brasileiro, ainda é um país que, por mais que nós tenhamos muitas dificuldades e desafios, é um país que ainda consegue ter uma certa organização nesse combate de pirataria. Mas
eu coloco aqui outros pontos. Nós não podemos nos comparar com Paraguai, Peru, Colômbia, países da América Central, onde não se tem nenhum controle dessa parte aduanal. Então, existe uma concorrência desleal, clientes insatisfeitos, e é uma economia totalmente insalubre e sem prosperidade para os comerciantes. E para os clientes também. Então, eu posso dizer que a primeira comparação que eu faço é que nós não podemos nos comparar com os países vizinhos. Por mais que nós tenhamos uma organização, ainda temos muito que aprender. E eu coloco os Estados Unidos como uma referência para nós. Nós temos contatos em vários estados nos Estados Unidos, Ohio, Miami, Flórida, Texas, e nós vemos esse combate forte à pirataria, e inclusive há um link entre o governo americano, o FBI, com as forças aduanais. Então, até a possibilidade de prisão no país onde essa pessoa está hospedada, a Índia, existe um circuito forte. Não quero comparar o Brasil e os Estados Unidos, são países diferentes, mas eu quero deixar aqui essa nota, esse combate, esse link entre as divisões do Brasil de combate à pirataria. Ora, nós estamos em um país onde demandamos de 5 a 6 meses taxas para homologar um produto, e no final da ponta, na hora de vender, nós perdemos para uma pessoa, para um inquilino que vende 3, 4 vezes menos o nosso preço, até mais. Então, acaba sendo injusto e não democratiza o nosso mercado. Então, acho que esse é um evento e esse é um momento que nós não podemos combater um câncer colocando Benegripe. A gente tem que colocar uma injeção, entrar com quimioterapia, é algo que é uma bola de neve. Se a gente agora, que já estamos vendo essa tendência de mercado frustrante para os empresários, eu imagino daqui 5, 10 anos a piora desse cenário. Esse é o meu comentário, agradeço aí a oportunidade e bom fórum para todos. Obrigado. O Sorato levantou a mão, mas a gente levantou a mão. Eu vou priorizar agora a Rúbia, porque é mulher, tá, gente? Mas eu acho que vai vir uma pergunta para o Rafael, a gente dá uma equilibrada aqui. Bom dia. Rúbia da Omron, para o Rafael mesmo. Eu queria que o Rafael falasse um pouquinho mais sobre regulamentação para wearables, se existe essa possibilidade e qual a previsão. Não existe ainda uma regulamentação específica para wearables, até porque o wearable em si não é um instrumento de medição. Ele tem funções de medição dentro dele. Então, por exemplo, um relógio, ele mede pressão, ele pode medir pressão arterial ao mesmo tempo que ele faz um eletrocardiograma e ao mesmo tempo que ele mede temperatura. Então, isso é um produto multifuncional, né? E os regulamentos na metrologia legal geralmente se aplicam a grandezas em separado, né? Então, se porventura vier a existir um regulamento, imagino que ele não será para o wearable, ele será no sentido de que você vai, por exemplo, pegar o regulamento de esfigmomanômetro e alterar ou incluir requisitos para tratar os wearables. Basicamente é a mudança do padrão. Hoje em dia a gente usa um padrão de pressão que é o manômetro, e aí possivelmente a gente vai usar um padrão óptico, né? Então, só para complementar, depois eu vou querer conversar um pouquinho com você, porque a Omron tem um wearable que funciona como um esfigmo, né? Isso. É uma cuffzinha. Isso, exatamente. A gente conhece esse padrão, esse instrumento, a gente conhece. A gente sabe que ele tem uma aprovação fora do país, né? Embora ainda tenha algum tipo de limitação nessas aprovações. Então, a gente ainda não tem uma previsão para incluir a tecnologia ou abranger o wearable nos nossos regulamentos, justamente porque, como eu mencionei na apresentação, a gente ainda precisa desenvolver esse padrão, né? Como eu disse, não é um problema do Brasil, isso é um problema mundial. As comissões de normalização na ISO, na IEC e na OML têm se juntado para achar um caminho para isso, né? Então, esse é um primeiro ponto. Você perguntou sobre recomendação, o que mais você tinha falado? Não, era só isso mesmo. Era isso mesmo, se existia alguma possibilidade, pensando também nos wearables
que funcionam como um esfigmo pela cuff, tendo a braçadeira bem pequenininha, e se existe a previsão, acho que você já respondeu. Obrigada. No caso tem esses wearables que não usam tecnologia ótica ainda, eles são, vamos dizer assim, eles são um misto, né? Nem usam tecnologia ótica, mas também não é um dispositivo à parte, ele já é integrado num relógio. E esse também tem um desafio, porque apesar de ele medir de fato pressão, ele não mede grandeza ótica, ele mede pressão ainda, você tem um desafio de conexão dos padrões com o equipamento, né? Como é que eu faço a verificação desse instrumento? Eu não posso desmontar um relógio, tirar a braçadeira, tem que criar uma metodologia diferente, e isso precisa ser validado, enfim, então não temos previsão ainda para isso. Pessoal, vou permitir, eu estou vendo que tem 3 pessoas ainda querendo fazer pergunta, mas o pessoal pediu para que eu permita só mais uma. Então, pode ser? Então, por favor, pode fazer a pergunta. Bom dia, meu nome é Regis, eu sou da Percons. A minha pergunta vai para o Amarante. Amarante, eu estava olhando na tua apresentação a quantidade de balanças, né, e verificações iniciais e declarações de conformidade, e um ponto que chamou bastante a minha atenção foi que ele como se fosse uma bacia, né? Você tem um volume muito grande de balanças aí de baixo peso, entendeu, que para o varejo, aí depois ela vai caindo e lá as balanças ultra pesadas elas aumentam. Mas eu vi uma quantidade muito pequena entre 12 e 31 toneladas, que é justamente no mundo rodoviário, né? Como a Betrans, né, a gente está bastante preocupado com essa situação de pesagem em rodovia, por conta de danificação do pavimento e o excesso de peso causando acidentes, né, que qualquer um que anda por rodovia vê caminhão tombado aí, muitos deles com excesso de peso. A minha pergunta é a seguinte, por que esse baixo interesse da indústria ou do mercado no mundo rodoviário? Regis, na verdade, não existe um baixo interesse, pelo contrário, o interesse é alto. O que acontece é que, infelizmente, existe também no segmento rodoviário muita pirataria. Entram muitas células de carga irregulares, sem nenhuma qualificação, e elas estão sendo usadas na manutenção e na substituição ou aproveitamento de balanças antigas, sendo recuperadas, entre aspas, e sendo colocadas em uso sem a devida qualificação. Sem falar que esse número que eu mostrei são números do Inmetro, ou seja, são verificações iniciais. Também tem uma dificuldade muito grande dos próprios IPENs em irem a campo 300, 400 quilômetros de distância para fazer a verificação inicial. E muita gente não tem interesse. Ele sabe que está pesando, porque ele quer ter um controle daquilo que está saindo da sua fábrica, da sua fazenda, ele quer ter essa noção para um orçamento próprio, para um controle próprio, mas ele não tem interesse de regularizar esse instrumento via Inmetro. Tem uma indústria, infelizmente, que atua nisso. São aqueles permissionários, entre aspas, que se oferecem para dar manutenção, que colocam balanças com capacidade intermediária, não chega às 200 mil toneladas, simplesmente estão lá em campo, irregularmente, que não passariam por qualquer teste metrológico, mas estão lá. É a dificuldade também, além da pirataria como um todo, que assola N países, que tem um país do tamanho do Brasil. Você chegar a alcançar lugares muito distantes dos grandes centros é um desafio muito grande para todos. Tá? Então, tem essa dificuldade. Agora, a indústria como um todo tem interesse em regularizar como um todo. Aproveitando a tua pergunta, o que acontece? Só para fazer uma provocação aqui, se você pegar o número de balanças irregulares no Brasil como um todo, 50, 80 mil balanças por ano irregulares, cada fabricante de balança aqui tem condição de imaginar qual é o seu share. Então, essa empresa
tem um share de 5%, essa outra tem um share de 7%, um share de 8%, e por aí vai. O que acontece? Se cada uma dessas pegar esse percentual e multiplicar por 70, 80, 100 mil balanças por ano, ele vai verificar o quanto que isso aumentaria o seu faturamento ao final do ano. Sem nenhum favor, sem nenhum esforço extra, só ratear a pirataria se passassem a ser consumidas balanças vendidas conforme a legislação. Mas interesse tem. O problema é a dificuldade. O pirata ele é muito mais rápido. Segundo o anuário da pirataria da Fiesp, a indústria irregular no Brasil, ela cresce, o crescimento dela é 2 vezes o crescimento chinês. Quer dizer, se o crescimento chinês já é algo invejável, a pirataria em São Paulo está sendo 2 vezes o crescimento, ordem de 15%, 16% ao ano. Quer dizer, a gente chega a pensar, estamos no ramo errado, né? Estamos no segmento errado, infelizmente. Daí a nossa luta pela regularização. Obrigado. Bom, pessoal, preciso encerrar o painel, então eu peço desculpa aqui, não conseguiu fazer a pergunta, mas a gente segue à disposição, tá, para responder nos bastidores. Tanto a palestra do Amarante como do Rafael vão estar disponíveis. Quero fazer uma consideração final. Ontem o presidente Márcio Brito se comprometeu, né, Marcelo, a que nós podemos dar andamento, né, no regulamento dos IPAs. Eu acho que essa questão da área médica, Rafael, faltou, não vai dar tempo da gente abordar, mas uma questão que a gente aborda muito lá no Comitê da Saúde, na REMESP, que são os desafios Inmetro e as agências, né? O pessoal, a Anvisa pedindo uma coisa, o Inmetro pedindo outra. Esse é um problema muito sério que a gente precisa avaliar também, tá? Ontem nós tivemos a dinâmica da fábula do rei, né? Que a Ana Grace trouxe para nós, e a gente sabe a dificuldade que é regulamentar, né? Mas a gente está falando de IPA e célula de carga onde há uma convergência, tá? Ou seja, usuários, fabricantes, todos interessados na regulamentação, tá? Então eu acho que isso é um ponto positivo. Na área médica, o Rafael trouxe muito bem as dificuldades, né? Principalmente do aspecto clínico, mas mesmo com essas dificuldades a gente precisa de andamento, são temas importantes, econômicos e metrológicos, tá? Então precisamos fazer isso acontecer. Então iniciaremos essas discussões de célula de carga, isso já está na agenda regulatória do Inmetro, IPA. Então venham participar conosco das discussões técnicas, é muito importante a participação da rede, tá, Galdino? Se puder levar para todos, a rede é muito importante que participe, porque, e depois, como que a gente vai fazer essa fiscalização? Vocês estão falando de redução, né, de capacidade, a gente está falando de regulamentar mais instrumentos, né? Então isso preocupa, tá? Então é isso, a gente venham participar dos subcomitês da REMESP, tá? Estão todos convidados, procurem a mim, procurem a Daniela. Temos o comitê da área médica, temos o comitê de IPA, temos o comitê de IPNA, aprovação de modelo, permissionário, enfim, procurem a nós e vamos juntos construir esses regulamentos, tá? E agradeço mais uma vez aí a participação de vocês, a presença de vocês e de vocês dois também. Muito obrigado, gente. Muito obrigada a todos pela participação. Vamos só rapidamente fazer a foto oficial aqui na frente da mesa, por favor.